Casos em finanças. Caso 5, debênture em CDI. 11ª emissão da Braskem. Parte 1. Objetivo e enunciado. Há dois objetivos principais neste caso. Apresentar um título de dívida, renda fixa, no caso uma debênture emitida no Brasil, e verificar como são as debêntures indexadas a uma taxa de juros pós-fixada, no caso o CDI. Dicas. Para responder o presente caso, recorra às seguintes fontes: o prospecto definitivo de distribuição pública, disponível no site da empresa, o site da B3 para obtenção da série das taxas DI. Do prospecto, é bastante útil o item Características básicas da emissão das debêntures, página 20 a 36. Dica 2. Como os pagamentos de juros e amortização de principal são mensais, a resposta deve ser uma planilha com uma linha para cada mês, de dezembro de 2003, dia 1º, a junho de 2005, dia 1º também, e com as seguintes colunas: data, saldo devedor, juros, amortização e prestação. E dica 3. Como vocês sabem, o CDI é uma taxa diária. Então, antes de montar a planilha mensal, é preciso montar uma planilha diária, com todos os dias úteis e as taxas DI para cada dia de todo o período que estamos analisando. No caso, 1º de dezembro de 2003 a 1º de junho de 2005. Esta planilha permitirá o cálculo do CDI acumulado de cada mês. Enunciado. Em 2003, a Braskem fez a sua 11ª emissão de debênture não conversível com garantia real. Aqui está o início do prospecto desta emissão, uma emissão de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Parte 2, questão 1 e resolução. Questão 1. Quais são as características básicas desta emissão? Para a empresa, uma debênture é uma obrigação, é uma dívida, ou seja, é uma fonte de capital de terceiros que permite à empresa montar a sua estrutura de capital, montar a sua estrutura de financiamento para os seus investimentos, e para o investidor é um título de renda fixa. Neste caso, é um título de renda pós-fixada. Diferentemente de uma ação que está aqui, a dívida é uma renda fixa, o seu fluxo é determinado, ou a regra do fluxo é determinado. Neste caso, como é um título de renda pós-fixada, a regra está pré-determinada. Neste caso, nós vamos ter o DI mais um percentual do valor nominal, diferentemente de uma ação cujo fluxo é indeterminado. Então, reforçando este ponto, para uma empresa é uma dívida, para o investidor é um título de renda fixa. E neste caso, é um título de renda pós-fixada. As características básicas: o montante de 1 bilhão e 200 milhões de reais, a data da emissão foi 1º de dezembro de 2003, o vencimento 1º de dezembro de 2007, o valor nominal unitário 100 mil reais cada debênture, o preço de emissão, seu valor nominal, a amortização em 36 parcelas iguais, mensais e sucessivas, a partir do 13º mês, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de janeiro de 2005. A remuneração CDI mais 4,5%, a periodicidade do pagamento mensal, todo dia 1º de cada mês, e a garantia em penhor de direito creditório. Aqui estão trechos importantes do prospecto de emissão, onde nós obtivemos essas características básicas. Eu passo rapidamente aqui em cada uma delas. Então, o número da emissão é a 11ª emissão de debênture da Braskem. O valor da emissão, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Um valor unitário de 100 mil reais por debênture. A data da emissão, 1º de dezembro de 2003. O prazo e data de vencimento,
48 meses contados da data de emissão, com o vencimento em 1º de dezembro de 2007, o preço de subscrição, o valor nominal. Pagamento do valor nominal. Aqui é a cláusula de amortização do valor nominal. Ele será pago em 36 parcelas iguais, mensais sucessivas, a partir do 13º mês, contados da data de emissão, ou seja, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de janeiro de 2005. Então aqui está a regra de amortização, importante para que vocês montem o fluxo de caixa desta emissão. A remuneração. Sobre o valor nominal incidirão o DI com suas regras, que vocês já conhecem do caso 1 que nós tivemos, que está gravado para vocês retomarem se for necessário, e um spread ou uma sobretaxa de 4,5%, também com a base de 252 dias úteis. Já nós vamos ver a formulação para que vocês possam calcular esta remuneração. E o período de pagamento da remuneração, ele será no dia 1º de cada mês a partir da data de emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de janeiro de 2004. Vejam que a remuneração tem esta formulação, já eu volto nela. Há uma outra característica básica dessa emissão, que ela tem uma garantia, que é o penhor de direitos creditórios, ou seja, o penhor dos recebíveis que essa empresa tem junto aos seus clientes. Aqui está um pouco do detalhamento desta cláusula, que é um ponto importante de garantia para os investidores neste título, ou seja, é uma garantia que a emissora está dando aos investidores que comprarão os seus títulos. Em relação à remuneração, aqui está o básico para o cálculo da remuneração, ou seja, a remuneração, os juros. Os juros obedecem a esta fórmula aqui, olha, o valor nominal da debênture está aqui, no início do período de capitalização, vezes o fator DI, vezes o fator spread, menos 1. O fator DI é o produtório do TDI, 1 mais o TDI. O TDI é o DI, né, a taxa DI divulgada pela B3, hoje é a B3, na época desta emissão era a CETIP, depois a CETIP passou a integrar a B3, então hoje, para que vocês obtenham essa taxa, vocês devem entrar na página da B3, então está aqui, olha, do DI que é divulgado, vocês calculam o TDI, o produtório do TDI, do 1 mais o TDI, vai dar o fator DI, que compõe a fórmula para calcular os juros. E o fator spread, que aqui está, 1 mais a sobretaxa. Nesta emissão, a sobretaxa é de 4,5%. Então, nós teremos aqui o 4,5%, também a base de 252 dias úteis. Então, aqui, o DI e o fator spread, menos 1, vezes o valor nominal da debênture, vocês conseguem obter os juros. Basicamente, o que está nessa fórmula é isto aqui, olha. Aqui é a fórmula que eu acabei de mostrar. O que será o fator DI? É o produtório, ou seja, 1 mais DI vezes 1 mais DI vezes 1 mais DI e assim sucessivamente no período de capitalização, no período que está sendo calculado. Vezes 1 mais a sobretaxa de 4,5%, a sobretaxa ou spread. Vejo que os dois têm como base o quê? 252 dias úteis. Menos 1, e aí multiplico pelo valor nominal, vocês vão chegar aos juros. Aqui está a fórmula básica da remuneração. Esta fórmula básica da remuneração mais aquela informação da amortização que ela se dá, aqui está, amortização, pagamento do valor nominal, que ela se dá a partir do 13º mês, esta informação e esta informação são básicas para que vocês consigam o quê? Montar o fluxo de caixa desta operação, que é o que estará na próxima questão deste caso.
Então, com isso, nós terminamos a parte 2, questão 1 e resolução.